Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Godic Talks, hoje com um convidado que é um grande amigo meu, Eric Oioli. Ele é sócio do VBSO Advogados, que em âmbito nacional é um dos grandes escritórios que atuam no setor de mercado de capitais, direito societário, Paulo Vasque no tributário junto com o Xingac, né? Então, logicamente, não é só mercado de capitais, mas em mercado de capitais, talvez seja o escritório que mais inove hoje no Brasil, né? Voltado inclusive para a parte de tecnologia. Então, um grande prazer ter aqui como meu convidado o Eric Oioli. Obrigado, Eric. Eu que agradeço, Marcelo, o prazer é todo meu. Fico muito feliz e honrado com o convite. Uma alegria muito grande estar aqui com você e poder participar aqui do Godic Talks. Vamos lá. Eric, você tem aí uma grande novidade, você desenvolveu um produto muito legal, né? Então, eu pedi justamente para você vir aqui para fazer essa associação entre mercado de capitais e tecnologia, né? Então, como que o mercado de capitais e a tecnologia vão se unir? Na verdade, já se uniram, né? Sim. Mas o que você pode dizer que existe hoje e o que você vislumbra um pouco para o futuro, né? Como que esse namoro, esse casamento entre mercado de capitais e tecnologia, isso vai se desenvolver? Perfeito. Quando a gente fala dos dois temas, né, tecnologia e mercado de capitais, ou mercado financeiro até no sentido mais amplo, Uhum. são dois assuntos que sempre andaram muito juntos, pelo menos nos últimos 30 anos no Brasil. E principalmente até eu diria no mercado bancário, mas isso também é uma realidade no mercado de capitais. Agora, nos últimos anos, a gente vem acompanhando um desenvolvimento tecnológico muito grande, surgimento de novas tecnologias e a possibilidade de criação de novas plataformas de negócio, novos modelos de negócio. Uhum. Isso acontece até de uma forma um pouco mais intensa no mercado financeiro, mais especificamente no mercado bancário. Se, por exemplo, as instituições de pagamento, As instituições de pagamento, né? Sociedade de crédito direto. Exatamente. Eu acho que o próprio Banco Central, né? Eu acho que ele teve um papel bastante importante nisso. E eu sempre digo que o Banco Central ele criou uma agenda de tecnologia no mercado bancário para resolver um problema que ele criou. Né? Porque o Banco Central, ele, do ponto de vista da supervisão bancária, né, ele foi estimulando ao longo do tempo a concentração bancária. Né? Então, assim, cada vez mais diminuindo o número de bancos, porque na ótica do supervisor é muito mais fácil ter que supervisionar meia dúzia de bancos do que supervisionar uma centena, 200, 300 bancos. E hoje mais ou menos mais de 90% dos ativos financeiros estão na mão de 4 instituições. Exatamente. Então você tem um problema de concentração. Então, assim, é mais fácil eu ter que fiscalizar 4 bancos do que vários. Por outro lado, você tem exatamente a grande questão, que é a gente começou a perceber uma redução de taxa de juros nos últimos anos mais recentes, mas isso não se reflete nas taxas bancárias, né? E naturalmente porque há pouca competição. Né? Então o Banco Central ele se deparou com um problema e ele encontrou uma solução muito engenhosa, né, para resolver esse problema, que seria a da falta de competitividade. Então, como que eu consigo criar novos competidores, mas sem aumentar a minha dor de cabeça? Né? Então, leia-se aqui risco sistêmico. Então, o Banco Central ele criou algumas figuras, né, começou há 10 anos atrás logo com a criação das instituições de pagamento, né, que são instituições onde você pode abrir uma conta de pagamento. Essa conta não é uma conta de depósito, não tem transferência de propriedade dos ativos por extinção, então isso limita o risco sistêmico, né? Mas ao mesmo tempo você começa a trazer novos competidores, né, para esse mercado, onde eles oferecem não só as contas, mas outros serviços agregados. Ou seja, a estrutura jurídica ela é nova, Sim. Mas o fundamento econômico acaba sendo muito parecido com o de um banco. O fundamento econômico, exatamente isso. Né? Você cria amarras jurídicas que trazem mais segurança do ponto de vista de regulação e supervisão de sistema, né? Então eu consigo ter novos competidores, novos players, né, que vão se apoiar na tecnologia para oferecer novos serviços, ou talvez serviços até melhores do que os bancos tradicionais conseguem oferecer, né, mas sem aumentar o risco sistêmico. E aí começa lá atrás com as instituições de pagamento, depois a gente vai evoluindo com as fintechs, aí vem as fintechs reguladas, a SCD, a SCP, vem o Open Banking, vem o Pix, né? E eu sempre gosto de falar do Pix porque é o regulador não só regulando, mas estimulando a criação de tecnologia, né, sendo indutor do uso da tecnologia. Eu acho isso absolutamente fantástico. Né? Então, eu posso só fazer um parênteses? O presidente do Banco Central disse que em alguns anos a gente não vai ter nem aplicativo de banco mais, ou seja, todo mundo vai operar num aplicativo único no Banco Central. Exatamente. Que é algo absolutamente disruptivo. Muito, né? Muito. Para mim demorou um pouco para cair a ficha quando eu vi isso. É isso. E hoje a gente já tem ferramentas para isso, né? E a gente
talvez vai falar um pouquinho mais para frente sobre real digital. Real digital já é um primeiro grande passo para essa questão. Mas enfim, tudo isso para dizer, né, que no mercado bancário a gente já vem vindo essa evolução. A gente tem um sistema de pagamentos muito avançado. Muito avançado, desde a década de 90, né? Por uma questão de sobrevivência, porque né, na década de 90 não vamos esquecer que a gente vê com hiperinflação, né? Então, uma inflação maluca, né? Então, onde realmente o tempo de liquidação das transações é absolutamente importante, né? Não dá para você esperar 3 dias para um cheque ser compensado, né? As transferências precisam ser instantâneas. Então, a gente vem evoluindo muito. O mercado de capitais, talvez num ritmo um pouco menos acelerado, talvez bem menos acelerado, até porque a questão de velocidade de transação não é necessariamente tão relevante assim, exceto no mercado de bolsa, para quem faz high frequency trading e tal, mas esse é um caso à parte. Mas, no geral, esse avanço é um pouco mais gradativo, um pouco menos lento. Só que agora a gente vem lidando, né, talvez com novas tecnologias ou novos negócios que vêm sendo construídos em base tecnológica que tem um potencial muito grande de transformar o mercado de capitais, né? E aqui a gente está falando das tecnologias DLT, né? As Distributed Ledger Technologies, né? Então, as tecnologias de livro-razão distribuído. Talvez a tecnologia, né? Dentre essas tecnologias, a mais conhecida que todo mundo fala é o blockchain, né? Então, assim, a estrutura do blockchain, os protocolos de blockchain combinados com outra, não é uma inovação, não é uma novidade, já existe há muito tempo, né? Mas são os smart contracts, né? Então, quando eu combino smart contracts com blockchain, eu consigo começar a construir valor e possibilidades para resolver uma série de problemas que a gente tem no mercado de capitais. E com segurança, né? E com segurança, né? Porque o que acontece, né? Então, quando você vai olhar ali, entender um pouquinho mais essa tecnologia, né? Então você vê que ela tem uma série de atributos ali que conferem mais segurança, transparência para as transações, você tem rastreabilidade de transações, você tem imutabilidade, né? Então, uma vez que você registra, você não consegue alterar, né? Então, isso tudo permite que você construa relações de confiança para aqueles usuários daquela rede, mesmo eles não se conhecendo, né? Então, veja, por exemplo, o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin é construído numa rede de blockchain, um protocolo de blockchain, que funciona há 15 anos, né? Desde 2008. Em 15 anos, né, as transações acontecem dentro desse protocolo e nunca houve um problema nesse protocolo. E você tem milhões de pessoas que usam esse protocolo, que são... Eu quero dizer até bilhões, né? E talvez bilhões, né? E se você não conhece uma história de mau funcionamento do protocolo, você pode ter problemas de uso em relação aos criptoativos, que é uma outra questão, mas em relação ao protocolo... Uma pessoa que caia num golpe, eventualmente, é um problema, mas o protocolo, a segurança do protocolo... O protocolo, você não tem problema. O protocolo funciona, né? E as pessoas confiam no protocolo. Esse é um ponto importante. As pessoas investem bilhões nesse protocolo, né? Então, vamos guardar essa informação aqui. É uma rede que permite construção de confiança, né? O mercado de capitais, para funcionar, né, as pessoas precisam confiar no funcionamento do mercado de capitais, né? A parte importante, né, da base regulatória é tutelar a confiança dos agentes no mercado. Perfeito. Porque aquele mercado precisa funcionar. Por quê? Porque a gente tem um problema de seleção adversa, né? O que é o problema de seleção adversa? Então, vamos olhar lá para trás, lá, o Akerlof, né, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Economia. O problema dos limões. Exatamente isso, né? Então, ele tem aquele paper sobre o mercado de limões, que se for traduzir para o nosso português aqui, é o abacaxi, né? Tem aquele problema, né? Então, é um abacaxi. O que é o abacaxi? Você sabe que nos Estados Unidos as leis que protegem o consumidor são chamadas de lemon laws, né? Lemon laws, exatamente. Porque, assim, é um abacaxi, né? Putz, eu tô com abacaxi na minha mão, né? Que na verdade, o mercado de limões é o mercado de carro usado. Né? Eu sempre gosto de usar isso como exemplo nas minhas aulas, por exemplo. Eu pergunto para meus alunos, né? Você já vendeu um carro usado pela internet? Às vezes alguns alunos dizem que sim, outros não. Imagina você comprar um carro usado pela internet que você não teve a oportunidade de levar no teu mecânico de confiança. Que ele abriu o capô, viu que o motor tá lá, funciona, se vai dar partida tá tudo ok, não tem que fazer... Não se bateu, não bateu, se tem que fazer algum serviço, alguma troca, etc. Né? Você comprou no escuro. Né? Esse carro, você vai pagar a tabela FIP pelo preço do carro? Você não vai pagar a tabela Nem FIP. sonha. Nem sonha. Você vai pagar um valor muito abaixo da tabela FIP, porque você não sabe a hora que esse carro chegar na sua casa, você vai dar partida no motor e o motor vai funcionar. Né? E aí o que acontece? Num mercado como esse, se você é dono de um carro usado e quer vender,
e você é um bom dono de um carro usado, você cuida bem do seu carro, você não vai nesse mercado. Porque você fala assim, poxa, lá não oferecem um preço bom. E eu acho que eu poderia vender meu carro pela tabela FIPE. Então, sobram nesse mercado maus vendedores. Se você tem cada vez mais maus vendedores nesse mercado, o que vai acontecer? Os preços vão sendo cada vez mais descontados. Até que uma hora você destrói o mercado. E não dá para diferenciar o bom produto do mau produto. Você não consegue, porque você não tem informação sobre o produto. Então, todo esse racional do mercado de carros usados funciona para o mercado de capitais, onde as pessoas não se conhecem. Você não tem incentivos naturais para dar informações completas sobre o produto. Então, imagina você deixar uma empresa que quer tomar dinheiro emprestado conversar diretamente com o investidor. Essa conversa não vai funcionar. Por quê? Porque eu captar recursos é um processo de venda. Eu estou me vendendo, eu, empresa. No processo de venda, você tende a valorizar as suas qualidades, contar tudo que você tem de bom e esconder o que você não tem tão bom assim, para não dizer mentir. Ou seja, no prospecto, os pontos fortes eu coloco os 200 e os fatores de risco eu não coloco nenhum. Não, pior, exato, não vou colocar fator de risco nenhum. Exatamente. Porque não, se eu vou falar que eu tenho defeito, imagina, eu sou perfeito. Sou perfeito, exatamente. E agora o investidor também não é bobo. Fala assim, poxa, esse cara não tá necessariamente me contando toda a história. Então, assim, a tendência é você não oferecer um preço justo por aquele ativo. E aí você tem todo o problema de seleção adversa. Então, o que acontece? Como que eu resolvo essa questão? Eu tenho a regulação, evidentemente. Então, por exemplo, um dos pilares da regulação do mercado de capitais é o full disclosure. Então, assim, eu preciso obrigar que esse vendedor ofereça todas as informações necessárias para eu tomar uma decisão adequada de investimento, ao mesmo tempo para todo mundo. Porque eu não posso ter assimetria informacional, não posso dar mais informação para um em detrimento ao outro. Que é o problema, por exemplo, do insider trading. Que é o problema do insider trading. E eu preciso de pessoas que garantam que essas regras vão ser cumpridas. Porque o tomador, talvez ele vai tomar o dinheiro no mercado de capitais uma vez na vida só e não vai voltar mais naquele mercado. Agora, se eu trago para intermediar essa relação entre tomador e investidor, uma pessoa que está lá todos os dias operando nesse mercado, que depende desse mercado, quer que esse mercado funcione, esse cara tem mais incentivos a fiscalizar o cumprimento dessas regras. Então, por isso, por exemplo, que eu preciso ter um banco que faz a intermediação. Então, tem lá o banco coordenador. Então, assim, o tomador nunca conversa direto com o investidor. Essa conversa é sempre intermediada pelo banco. E o banco garante, perante o regulador e perante os investidores, que ele teve toda a diligência possível para verificar que todas as informações que o investidor precisa ter, ele recebeu. Então, o que acontece? Para que as pessoas possam confiar, de fato, nesse mercado, eu vou trazendo uma série de intermediários. Então, por exemplo, quando você vai negociar na bolsa, você não sabe quem que é a contraparte sua na bolsa. Até porque você não pode correr o risco da pessoa não te entregar ação. E quem tem ação não pode correr o risco de você não pagá-lo. Então, porque são partes que não se conhecem. Então, assim, como que eu vou confiar? Poxa, eu não sei quem é o Marcelo. Será que o Marcelo vai me entregar ação? E você vai dizer, não sei quem é o Eric. Será que o Eric vai me pagar? E se eu não tenho intermediário, não tem mercado. Não tem mercado. Então, assim, quem é a tua contraparte na bolsa? É a própria bolsa. Então, assim, a bolsa garante, porque a bolsa precisa que esse mercado funcione. Então, ela é garantidora dessa transação. E essas transações ainda são feitas por meio de corretores. Então, você veja que você tem uma série de intermediários. Você vai investir num fundo, você tem um administrador fiduciário, você tem um gestor, você tem um custodiante. Então, tem uma série de estruturas que vão sendo criadas justamente porque as pessoas possam continuar confiando no mercado. Agora eu volto para aquela história do blockchain. Lembra que eu falei que o blockchain é uma tecnologia que permite construção de confiança entre partes que não se conhecem? E aí a grande questão é, será que eu não consigo usar essa tecnologia para fazer operações e produtos no mercado de capitais e construir confiança onde as pessoas não se confiam? E com isso talvez eu consiga, se não eliminar intermediários, pelo menos fazer com que esses papéis sejam exercidos de formas diferentes ou talvez de formas mais eficientes. Reduzir custos de transação. Reduzir custo de acesso ao mercado. Porque no final do dia, o acesso ao mercado de capitais é caro. É caro. É caro. E não deveria ser. Não existe economia desenvolvida no mundo que não tenha um mercado de capitais forte. Perfeito. Isso tem que ser política de Estado. As empresas deveriam poder acessar o mercado de capitais, qualquer tipo de empresa. E, na verdade, talvez aquelas que mais precisem acessar o mercado de capitais não conseguem acessar. As micro e pequenas. Ficam reféns do mercado bancário, que é um mercado que tem ineficiência econômica, porque parte da riqueza que desloca do bolso do investidor para o bolso do tomador fica no meio do caminho no formato de spread bancário. Então, eu não sei se sabe que eu publiquei um paper lá em 2019, daquele doutorado que eu faço na Holanda e tal, e eu analisei o financing gap das micro e pequenas empresas. Tem ano que chega a 90% quase, ou seja, de cada 100 unidades monetárias que eles precisam, eles não captam 90. Exato. Tem ano que é menos, tem ano que é mais. Perfeito. E aí o que acontece com o mercado de capitais? O mercado de capitais, que é um mercado de eficiência econômica, porque você tem uma transferência direta de riqueza de quem tem dinheiro sobrando para investir, tem poupança, e quem precisa,
sem esse intermediário, sem spread bancário. Então, eu tenho esse deslocamento direto de riqueza e eu consigo captar recursos, né, mais baratos, quando comparados com a alternativa do mercado bancário, e para o investidor eu consigo ter retornos maiores do que eu teria também se eu estivesse investindo num CDB do banco, por exemplo, né? Então, ele tem uma série de benefícios. Só que o problema, de novo, para eu acessar esse mercado, eu tenho que cumprir certas condições, eu tenho que arcar com algumas estruturas ou intermediários que acabam tornando muito caro. Então, você tem um mercado hoje que ele acaba sendo restrito às grandes empresas. Então, por exemplo, você vai fazer um IPO de uma empresa, hoje o custo do IPO chega a ser na casa de dezenas de milhões de reais. É isso. Então, só grandes empresas conseguem bancar o custo do IPO. Ou você tem numa outra ponta, no outro extremo, as startups, que tem ainda ali o mecanismo do crowdfunding. Mas entre a startup e essa grande empresa, tem um middle market que não é atendido. Absolutamente gigantesco. Que, na verdade, a grande maioria das empresas brasileiras. A grande maioria das empresas brasileiras. E não conseguem acessar esse mercado. Por quê? Porque o custo de acesso é muito caro, né? E aí, Marcelo, o que a gente fez, né? A gente vem trabalhando há muito tempo já com projetos que envolvem o uso de blockchain, né? A famosa tokenização. A gente vem trabalhando muito com tokenização já há alguns anos já. Talvez fizemos aí talvez os primeiros tokens no Brasil. A gente vem trabalhando fortemente com isso. E nessas operações, eu acabo interagindo com bastante frequência com os reguladores, principalmente com o CVM, etc. E muitas vezes eu ouvi a pergunta da CVM pô, mas para que tokenizar? Né? Qual a vantagem de tokenizar? Mas muito com o olhar, que talvez muita gente ainda tenha, né, de olhar para o token, né, que nada mais é do que um registro de um ativo no blockchain, como simplesmente fosse um registro, né? Onde eu fraciono um ativo para poder distribuir para uma série de investidores. Então, assim, eu tenho uma ação, tokenizo essa ação, posso fracionar, quebrar ela em vários pedacinhos e vender isso de uma forma pulverizada para vários investidores dentro de uma exchange, por exemplo. Isso evidentemente é um uso possível, né? Tem algumas vantagens já nesse uso, de fato, a questão do fracionamento nem tanto, porque os ativos hoje já são fracionáveis, né? Eu posso fazer uma debênture de R$1 se eu quiser, não tem problema, né? Mas talvez eu permitir, com a digitalização desses ativos, acessar mercados que hoje eu não consigo acessar, né? Eu digo até de investidores. Então, por exemplo, poder colocar um ativo numa exchange, eu consigo atingir um público hoje, né, que não está na bolsa, né? Então, hoje eu tenho no Brasil mais investidores, pessoas físicas investindo em criptoativos do que investindo na bolsa. Né? E são pessoas que não têm acesso também a produtos financeiros tradicionais. Então, é um público diferente, um público que tem... Por enquanto, viu? Por enquanto, não tenho dúvida nenhuma, né? Aí tem uma própria questão regulatória que inibe em grande parte a entrada de investidores institucionais. É uma questão de tempo. Eu vou mandar um abraço para o nosso presidente da CVM, João Pedro, porque ele é um cara muito voltado para o digital, até de doutorado dele. Exatamente. Né? E ele é bem nessa visão de que realmente o digital não tem volta, né? O João é uma pessoa, né, que todos os discursos que ele faz, ele termina dizendo, né, o futuro do mercado de capitais é verde, tecnológico e digital, né? E é uma pessoa que está bastante engajada, né, em levar o mercado de capitais para essa direção. Então, eu reforço, né, o seu abraço e os elogios ao trabalho que o João Pedro vem fazendo nessa frente, né, puxando essa agenda, que ela é extremamente importante. Mas aí o que acontece, né, Marcelo? Então, eu vi essa pergunta, falando, qual é a vantagem de fazer isso? Né? Isso me incomodava, né, porque é uma visão um tanto quanto limitada, de fato, do que a tecnologia permite. Porque quando a gente fala do uso dessa tecnologia, você consegue fazer muito mais quando você usa a tecnologia como infraestrutura. Ok? Infraestrutura de produtos, de projetos, para você, por exemplo, conseguir automatizar processos, você trazer mais segurança, porque você tem tudo registrado, rastreável, imutável dentro do mesmo sistema, no mesmo chassi tecnológico. Né? Hoje, você tem vários, né, no mercado tradicional, você tem vários sistemas diferentes que tem que ficar assim, sendo integrados, às vezes não se conversam, tem muita coisa que roda ainda na planilha de Excel, né? Não conta pra ninguém. Nada existe muito isso. Aliás, nada contra o Excel, é uma ferramenta maravilhosa. Mas não né? tem segurança. Mas não tem segurança. Não tem segurança. E aí, isso me incomodava, e aí eu falei assim, poxa, a gente precisa desenvolver algo onde a gente consiga mostrar que o que é possível fazer com essa tecnologia, para muito além de você simplesmente querer criar uma representação digital de um ativo ou fracionar, né? E aí, você sabe muito bem, o escritório trabalha muito com FDICs. Né? Sim.
a gente está junto nisso desde o começo, literalmente, o nosso antigo escritório. Exatamente. Né? São 20 e tantos anos já trabalhando na estruturação de FDICs. Então a gente tem uma larga experiência com o produto. Tinha uma época que você sozinho representava uns 30, 40% do mercado de FDIC. Você, o Rubão, Rubens Vidigal Neto, né? Exatamente. Você e ele juntos representavam literalmente 50% do mercado de FDICs em alguns anos aí, né? Então, assim, Vários a gente né, tem uma larga experiência com o produto e é um produto fantástico. Né? Assim, eu sou suspeito para falar, mas também posso dizer com propriedade, porque a gente conhece de fato muito bem. É a entrada do mercado de capitais para muitas pessoas. É o acesso ao mercado. Né? É um instrumento extremamente eficiente para você acessar o mercado. Né? É quase como se você tivesse um pequeno banco, mas sem ser um banco. Né? Sem risco sistêmico e sem o próprio ônus da regulação do Banco Central. E quando você fala de um fundo para comprar recebíveis, né, no final do dia tudo pode virar recebível. Então, você tem uma versatilidade muito grande de usos de FDIC. O problema do FDIC é que ele é caro. Né? É um produto caro. Então, assim, você não vai conseguir pôr de pé um fundo se não tiver um giro mínimo da carteira de uns 50 milhões de reais. Né? Então, assim, porque é estruturar e manter depois. E manter depois. Né? Então, os custos de estruturação e manutenção do fundo são caros. Né? E por quê? Porque você tem uma série de prestadores de serviços né, em torno de um FDIC. Né? Você tem o administrador fiduciário, você tem o gestor, você tem o custodiante, você tem o auditor de lastro, auditor de carteira, auditor contábil, você tem agência classificadora de risco, você tem um advogado, você tem consultor de crédito, você tem agente de cobrança. É muita gente. É muita gente. Né? Então, a partir daquela provocação, daquelas perguntas, qual a vantagem de tokenizar, qual a vantagem, eu falei, poxa, por que não a gente criar uma estrutura de tokens, né? Onde a gente consiga emular o funcionamento de um FDIC, né? Evidentemente sem ser um FDIC, e com isso demonstrar o que a gente consegue fazer e mostrar que é possível, né, você ter uma estrutura que funcione tão bem ou melhor, né, de uma forma segura, do ponto de vista de segurança, né, segurança jurídica e operacional, mas de uma forma muito mais eficiente. Então aí nasceu o que a gente chama de TINDIC, né, eu adorei esse nome. É verdade, eu gostei mesmo. O TIDIC, evidentemente, ele é uma provocação ao FDIC, né? E eu sempre gosto de dizer, né, o que é o que não é o TIDIC. O TIDIC não é um fundo, não é um FDIC, né? É um token de investimento em direitos creditórios. Juridicamente, é uma estrutura, eu diria até que ela é simples. Na verdade, a gente está falando simplesmente de um contrato de cessão com revolvência. Né? Então, tem numa ponta o cedente, que ele tem os seus direitos creditórios, e ele quer vender esses direitos creditórios para investidores, né, que vão ser os titulares dos tokens. Né? Esse contrato de cessão, como eu não sei quem é minha contraparte, porque depende de quem vai comprar o token, né? Então ele é um contrato com a pessoa a declarar por adesão. Né? Como se dá a adesão? A adesão se dá para a aquisição de um token, né? Que aqui é quase como se fosse um recibo, um título de legitimação. Né? Então, quem adquire esse token, ele simboliza, ele formaliza a adesão ao contrato de cessão. E automaticamente você passa a ser dono do que está naquele contrato, do objeto daquele contrato, que pode ser uma duplicata, pode ser uma comercial, mas você vê qualquer tipo de recebível. Né? Então, outra coisa importante, o que esse token não é? Esse token não é um ativo. O que é o ativo que eu estou comprando? Eu estou comprando o objeto do contrato, que é duplicata, nesse primeiro projeto eram notas comerciais. Poderia ser qualquer recebível. Então, eu estou comprando recebíveis. Né? Pois bem, e essa estrutura, então, juridicamente é simples, e aí onde vem a tecnologia? A tecnologia ela vem na execução desse contrato. Né? Então, Marcelo, eu tenho essa primeira estrutura desses tokens que servem para adesão ao contrato. Né? Eu tenho um segundo token que ele nada mais é do que um código que verifica se aqueles recebíveis que estão sendo ofertados pelo cedente atendem aos critérios de elegibilidade para aquisição pelos cessionários. Então eu estabeleço regras, olha, eu quero comprar direito creditório que tem essas características. Esse token verifica isso automaticamente. Né? E ao mesmo tempo, uma vez que os critérios de elegibilidade são atendidos, ele também faz a transferência automática, né, do próprio pagamento do preço de cessão. Então, eu tokenizei o dinheiro, né, hoje eu tenho o que a gente chama de stablecoins, no futuro vai ser o real digital, né, e eu faço a transferência automática da propriedade daquele direito creditório para os cessionários e pago o cedente com os recursos. Você já faz o clearing e a liquidação também via blockchain. Tudo via blockchain. Né? E aí, na medida que esses direitos creditórios foram adquiridos, eles vão sendo pagos, eles vão sendo transformados em dinheiro, convertidos em stablecoin, e toda vez que eu tiver uma nova oferta de direitos creditórios que atendam aqueles critérios de elegibilidade e houver disponibilidade econômica nessa conta associada a essa estrutura, né,
no valor suficiente para adquirir novos direitos creditórios, eu faço isso também automaticamente. Então eu criei o quê? Criei uma estrutura de revolvência. Então eu tenho um motorzinho ali que está o tempo todo comprando e liquidando recebíveis. Essa estrutura ela funciona, de novo, de uma forma 100% automatizada. E chega no determinado momento que, assim, que eu falo, agora eu paro de comprar. Isso está programado, né? Então eu paro de comprar e agora tudo que eu receber, eu vou pagar para o investidor. E aí tem outros 2 tokens, que são tokens de pagamento. Né? Então eu tenho um token sênior e um token subordinado. Que se assemelha às cotas. Que se assemelha às cotas. Né? Então, assim, o recurso está naquela conta. Primeiro eu vou pagar o investidor sênior, até a remuneração que eu combinei com ele, e o que sobrar eu pago o investidor subordinado. Né? Então, note que essa estrutura, ela emula o funcionamento de um FDIC. Exatamente. Exatamente, ela funciona exatamente como um FDIC. Só que você tira 12 prestadores de serviço no meio do caminho. Exatamente isso. Né? Uma estrutura que ela para esse projeto, ela saiu 60% mais barata do que a estruturação de um FDIC. E isso na estruturação. E na recorrência depois? Não, quando eu digo estruturação, né, tá me corrigindo aqui, na verdade, é a estruturação e manutenção do fundo. Né? Então, assim, quando se olhar um fundo de recebíveis de 3 anos, 5 anos, vamos comparar com o de 3 anos. Tá. Se fosse 5 anos seria mais caro ainda, né? Mas um de 3 anos, que é a comparação que a gente faz, é 60% mais barato. Então, entre o custo de estruturação e manutenção do fundo. Então, Ou seja, hoje, se a pessoa tiver lá uma carteira recorrente de uns 20 a 25 milhões, para de pé que num FDIC tradicional. Totalmente. E aí acho que entra onde entra a beleza da tecnologia, né? Porque no final do dia, o custo para eu tokenizar uma duplicata de R$100 e uma de 100 milhões é o mesmo. Depois da tecnologia. Essa é a verdade. Então, eu vou puxar aqui e fazer uma outra pergunta. Isso me parece, então, que isso vai permitir uma enorme democratização no mercado de capitais, tanto para emissores quanto para investidores. Você concorda? Eu acho que essa é a expectativa, né? Porque a partir do momento onde você consegue, de fato, gerar essa eficiência, né? Ou seja, reduzir o custo dessa estrutura, sem prejuízo da segurança. Acho que esse é um ponto importante. Pois é. Né? A gente não está falando de uma estrutura que é pior do que existe hoje. Na verdade, ela é melhor. Né? Até do ponto de vista de supervisão. Né? Porque eu consigo permitir ao regulador que ele acesse em tempo real, porque eu posso dar um acesso a ele, a esse protocolo, ele pode saber em tempo real o que existe dentro dessa carteira, se o ativo está lá, não está lá, foi pago, não foi pago, qual o valor dele, foi vendido. Talvez até prefeito de prevenção à lavagem de dinheiro seja melhor. Totalmente, pois é, porque é tudo rastreável. Exatamente. Tudo rastreável. Né? Então eu consigo saber exatamente de onde foi, onde está, quem é o dono, quem não é o dono. Então, isso é bastante importante deixar claro. Mas quando a gente fala dessa redução de custo com segurança, eu começo a criar alternativas para que, de fato, mais empresas possam se utilizar dessa estrutura para acessar o mercado. Né? E, ao mesmo tempo, aumentando a diversidade de empresas que podem acessar o mercado, eu aumento a diversidade de ativos e, ao mesmo tempo, eu começo a oferecer uma gama diferente de produtos para os investidores. Né? E aí vem a história do fracionamento, etc. Eu consigo ter também cada vez mais investidores acessando esses produtos que hoje não são acessíveis ao investidor comum. Por exemplo, se antes eu não podia investir no FDIC porque eu não era um investidor qualificado e eu tinha que investir uma certa quantidade, ter uma certa quantidade de investimentos financeiros para me enquadrar. Isso. Hoje eu conseguiria, às vezes, com R$100 comprar Teoricamente, sim. Um token desse. Teoricamente, sim. Teoricamente. O importante só dizer, né, que hoje a gente ainda tem desafios regulatórios, né, porque uma estrutura como essa, uma vez que eu oferte isso publicamente, ele vai ser interpretado como valor imobiliário. Sim. Né? E não tem problema nenhum em ser valor imobiliário, muito pelo contrário. Né? O problema em caracterizar como valor imobiliário é o fato que a regulação hoje não me permite que eu faça uma oferta pública de tokens que sejam valores imobiliários e registre isso na CVM. Por quê? Porque a CVM tem as regras da CVM têm certas exigências que não são compatíveis com o próprio uso da tecnologia. Por quê? Porque a nossa regulação é uma regulação que ela foi construída na década de 70. Né? Evidentemente, ela é pré-blockchain, ela não foi pensada em blockchain. Então, tem problemas que a lei e a regulação se propuseram a enfrentar e criaram exigências regulatórias que a tecnologia resolve e torna desnecessárias essas estruturas que são exigidas hoje, como, por exemplo, o depositário central, né, em certas circunstâncias. Não é 100% dos casos, mas para a grande maioria dos casos, o depósito centralizado poderia ser ou dispensado ou substituído por outros arranjos, usando essa própria tecnologia. Né? Porque você tem até um paradoxo aqui, porque a tecnologia por trás, né, a DLT, é o registro distribuído ou descentralizado. A lógica é ser distribuído e não centralizado. E a lei fala assim, não, centraliza.
Então, assim, mas o que eu deposito no depositário central? Algo que está descentralizado. Onde está o token? O token está em todos os computadores que estão conectados naquele protocolo, né? Mas esse protocolo funciona dessa forma para resolver dores que o depositário central se propôs a resolver. Né? Então, assim, é um outro modelo, é uma outra alternativa. Né? Então, para isso ser possível, ser viável em larga escala, você precisa de mudanças de regras, né, ou dispensas da aplicação dessas regras. Então, hoje tem esse problema ainda de escalabilidade pela limitação que a regulação impõe. Esse TDIC que você fez, ele foi levado a registro? Não, esse é um TDIC privado. Ele é privado. Então, é um projeto piloto. Na verdade, foi um projeto desenvolvido com o Itaú, que é o investidor dessa estrutura. Você tem outros prestadores de serviços ali, a Lick, que é tokenizadora, a Oliveira Trust, que é um servicer dessa estrutura, ela garante o funcionamento dessa estrutura, né? Mas ela é uma colocação privada. Ou seja, não está sujeita ela não está sujeita a registro, então ela, por não ser ofertada publicamente, ela não é tratada como valor imobiliário, né? E para esse momento tudo bem, porque no fundo, o TDIC ele é um piloto, né? Para poder validar essa hipótese de realmente o uso dessa tecnologia traz benefícios, né? Para aí de fato você poder mostrar para o regulador e falar, regulador, isso aqui que é possível fazer, né? E olha o que funciona, olha o que não funciona, né? E a partir daí você trazer subsídios para o regulador poder olhar para o que existe hoje e falar o seguinte, olha, o que talvez a gente pode ter de melhor e o que talvez a gente precise adaptar nas regras atuais, né? Então, essa é a fase agora desse projeto, né? Que é discutir com o regulador, né? Quais são as alternativas regulatórias ou os caminhos que precisam ser construídos para que isso possa ser feito, de fato, em larga escala, né? E a impressão que eu tenho é que a CVM, ela por ter dois mandatos, um de proteger o mercado e outro de desenvolver, ela vai ser, como se diz aí, responsiva, né? Ou seja, ela vai dar uma resposta que vai ser adequada. Ela tende a ser conservadora em vários aspectos, Sim. mas mesmo que ela seja conservadora, ela vai abrir a porta para isso, né? A CVM, e aí de novo, né, fazendo um elogio aqui ao trabalho da CVM, porque às vezes as pessoas esquecem, né, as dificuldades que a CVM tem, né, do ponto de vista de orçamento, de estrutura, de funcionários, né? Então, assim, a CVM tem número de funcionários, porque as pessoas que estão lá via de regra são muito bem preparadas. Né? Exato, esse é o ponto. A CVM tem um pouco mais de 400 funcionários. Né? Se fazer uma comparação, o Banco Central tem hoje 3.300 funcionários de orçamento para 5.500. O Banco Central já tem esse problema, quase 10 vezes mais do que a CVM. Pensa que a gente talvez tenha aí entre 350 e 400 companhias abertas, fora os FDICs, etc. A gente tem um funcionário para cada companhia aberta. Não, e mais do que isso, Marcelo, porque se você olhar todos os regulados no mercado de capitais, são 11 mil regulados no mercado de capitais. Porque você pode botar nessa conta assessor de investimento, tem um monte de gente. São 11 mil. Bancos a gente não tem 200. Exatamente. Você entendeu? Olha a diferença, né? Então, assim, é um desafio gigantesco, né? E aqui a gente está falando de temas ainda que nem são regulados, né? Então, assim, sim. Olha o desafio. Mas mesmo assim, a CVM ela tem sido muito aberta ao diálogo, né? Acho que esse é um outro elogio grande a ser feito ao João Pedro, a gestão do João Pedro. É escutativa, né? Como ele gosta de dizer, que é de fato o diálogo com o mercado, é sentar com o mercado, ouvir, ter uma postura de fato de entendimento, de compreensão, para tentar de fato melhorar o mercado, né? E melhorar o mercado sem desproteger o investidor, né? Quer dizer, cumprir o mandato integralmente, né? Proteção do investidor e desenvolvimento de mercado. São duas coisas que podem andar juntas, né? Quer dizer, não é porque eu vou abraçar a tecnologia, eu vou criar dispensas de regras que eu estou desprotegendo o investidor. Não, são coisas completamente compatíveis. Perfeito, né? Concordo. Às vezes a gente esquece desse mandato que a CVM tem de desenvolvimento do mercado. Né? Por muito tempo a gente se envolveu com aquela expressão, a CVM é um xerife de mercado. O João Pedro não gosta, o presidente não. É muito mais fácil você falar não, né, para tudo. Né? Mas, de novo, se a gente quer ter uma economia de mercado desenvolvida, a gente precisa de um mercado de capitais forte. Perfeito. Né? E o mercado de capitais forte não se constrói apenas protegendo o investidor. Né? Quer dizer, é com proteção do investidor. Mas você tem que permitir que inovações sejam feitas, que novos produtos, que novos players entrem no mercado, né? Que você aumente competição, aumente concorrência, aumente a oferta de ativos. Né? Então isso é absolutamente estratégico. E a tecnologia acho que é o grande instrumento para isso. E acho que a CVM ela tá atenta a isso, ela tem de fato sido muito aberta, tem tido iniciativas importantes, né? Não só o Sandbox lá atrás. Recentemente eles acabaram de criar o CRIA. Sim.
né, que é uma iniciativa justamente para poder criar uma governança entre todas as iniciativas de inovação tecnológica que vêm sendo conduzidas na e com a CVM, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que acho que nos próximos anos aqui a gente vai ter grandes inovações, né, sendo trazidas para o âmbito do mercado de capitais e capitaneadas, puxadas pela CVM em conjunto com as iniciativas do mercado, né? O mercado cria inovação, né? E o regulador tem esse papel, nesse desafio de regular, né? E ao mesmo tempo ajudar, né, que isso seja feito. Perfeito. Ô, Eric, eu não sei se é impressão minha, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, a moda era estudar direito tributário, a gente teve a Constituição de 88, e aí surgiram as séries tributárias, então foi um período de ouro para o advogado tributarista, e não que seja ruim hoje, ele é um mercado bastante bom ainda. Mas número de publicações, porque tinha muita publicação de direito tributário naquela época. O que eu vejo hoje é que tem ainda, né? E em outras áreas, civil, a gente vai ter uma reforma agora do Código Civil. No Brasil, o tributarista sempre vai ter trabalho. Sempre vai. Aliás, passaríamos por uma reforma tributária então, agora. assim, é um trabalho sem fim. Exatamente. A gente teve um evento agora essa semana lá para ver o professor Schweire da USP falar da reforma tributária, né? Mas me parece que a gente vive um momento de ouro para o direito societário, e atrelado um pouco a isso, mercado de capitais, bancário, né, voltado para a operação financeira e os mecanismos de investimento. Eu estou errado ou não? Me parece que a gente está passando um momento interessante. Eu acho que sim. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? É uma felicidade muito grande a gente poder estar vivendo nos dias de hoje no mercado. Né, para quem está nesse mercado. Sim, né? Porque o que a gente está vivendo é uma grande revolução. Assim, não quero parecer exagerado aqui não, mas a transformação que o mercado vem passando, né, desde aquela agenda que a gente viu do Banco Central, essas transformações, elas são profundas, são grandes, né? E que impactam a economia como um todo, né? Porque o mercado financeiro é o motor da economia. É ele que irriga, é o coração da economia, ele irriga, né, o dinheiro para todos os outros setores. Né? Então, assim, é absolutamente fundamental, né? E vem sendo fortemente transformado, impactado, e a tecnologia tem sido a mola propulsora disso, né? Então, assim, acho que é um momento fantástico para a gente estar vivendo e estar acompanhando, sendo parte, né, dessa transformação. Acho que isso é muito legal. E, assim, alguns dos seus alunos são meus alunos também lá no INSPER, por exemplo, né? E a gente ouve as mesmas conversas e tudo. Você tem seu escritório, tem o meu. Uma pessoa que hoje queira advogar, né? A pessoa está na graduação ainda, às vezes ela está numa fase de mudança de carreira, já se formou, mas quer atuar no mercado de capitais. O que você recomenda, né, que a pessoa se forme, como ela entra nesse mercado? Então, agora, logicamente, a gente tem ouvintes aqui que já são atuantes no mercado de capitais, etc., mas certamente vai ter algumas pessoas mais jovens aí que querem atuar no mercado de capitais. O que você recomenda para essas pessoas? Essa é uma ótima pergunta, Marcelo, porque infelizmente você sabe bem, né? A gente tem uma série de desafios na formação de profissionais, no mercado jurídico como um todo, mas e nessas áreas mais específicas, né? Esses nichos, né? Como é o mercado financeiro, o mercado de capitais, e mais ainda, né? Por exemplo, são poucas faculdades no Brasil que ainda hoje lecionam, por exemplo, isso na graduação, né? E quando lecionam, você vai ter ali um semestre, que é uma matéria facultativa, pelo menos no meu tempo era uma... Sim, não obstante termos mais de 1.900 faculdades no Brasil. Exato. É um número absurdo. Exato, um número absurdo, e esse é um assunto que não é tratado, ou quando é tratado, não é tratado com nenhuma profundidade, né? Eu tive a felicidade de começar a trabalhar muito cedo nessa área, então, assim, muito do que eu aprendi de fato trabalhando, né? E quando eu falo trabalhando, né, não é só, de fato, executando tarefas, mas estudando aquilo que eu fazia, né? Então, assim, criando produtos e aquela coisa, é você se dar o trabalho de ler a lei, de você buscar a jurisprudência, né? De você buscar a doutrina, que ainda é muito pouco, né? Poderia ter muito mais, a gente poderia ter tantos quantos os tributaristas têm, né? A gente ainda... Societário, né? A gente tem muita produção societária, de fato. Mas sim, mercado bancário, mercado de capitais, ainda é muito pouco. Vem crescendo, principalmente o mercado de capitais, né? Mas a gente pode fazer muito mais, né? O que acontece, né? Então, assim, eu vou dar um passo atrás para dizer assim, o que eu considero um bom advogado de mercado de capitais, né? O bom advogado de mercado de capitais, ele é um cara que não só conhece, evidentemente, as regras do mercado de capitais, né, as regras de CVM, ou que atua no mercado financeiro, as regras de Banco Central e tudo mais, né? Isso não necessariamente vai te fazer um bom profissional de mercado de capitais. Você vai ser, talvez, um procedimentalista. Você conhece os procedimentos, né? Como que é o produto, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Você vai saber fazer uma oferta pública e tal.
Mas um bom advogado de mercado de capitais é um advogado que ele tem que ser um cara muito completo, Uhum. né? Porque você tem que entender muito bem de direito civil, Uhum. porque no final do dia você está discutindo negócios jurídicos, contratos. Se aquele blockchain, se aquele smart contract representa a compra do Exato. valor imobiliário. Qual é a natureza jurídica do token? Essa é uma das grandes questões. Qual é a natureza jurídica? Uhum. O que é um token, juridicamente falando? Não é porque você não tem uma regulamentação específica, não tem regras aplicáveis. Uhum. Então, assim, e aí eu ouço muito essa questão, não, puxa, o direito não é capaz de lidar com as inovações tecnológicas, precisamos repensar o direito. O nosso direito é o mesmo há 2000 anos, desde Roma Antiga. Uhum. Em 2000 anos, muita coisa aconteceu, muitas revoluções aconteceram e o direito deu conta. Talvez você pode dizer que algumas respostas foram mais ou menos satisfatórias, mas o direito tem respostas para isso. O que a gente precisa é de bons aplicadores de direito, e não necessariamente de mais regras. Então, assim, a gente precisa conhecer os princípios e fundamentos do direito. Você tem que ser um bom civilista, você tem que conhecer muito bem de direito societário, de direito administrativo, CVM. Você tem que ter boas noções de direito tributário. Você não vai ser um tributarista, mas se você não entender de tributação, você não faz absolutamente nada no Brasil. Nada. Então, você tem que entender disso. Você vai ter que ter boas noções de penal, porque você tem crimes no sistema financeiro nacional, você precisa saber onde... Isso o cliente tem uma dificuldade enorme de entender que ele... faz isso, você vai ser preso. Exato, exato. E tem um outro fator, que eu falo, nessa área onde a gente atua, o direito empresarial em geral, os nossos clientes eles querem fazer negócios. Essa é a verdade. Se você não tiver capacidade de entender do negócio do seu cliente, talvez você não tenha uma capacidade de dar as respostas adequadas que o teu cliente precisa. Até porque muitas vezes as perguntas que o teu cliente faz não são as perguntas que ele deveria fazer. Pois é. Porque às vezes ele não sabe perguntar juridicamente, porque às vezes nem informação jurídica ele tem. Então, às vezes o que acontece, ele te faz uma pergunta, você até dá uma resposta tecnicamente correta para ele, mas não é aquilo que ele precisa, porque não era a pergunta que ele deveria fazer. E se não resolve o problema do cliente. E não resolve o problema do cliente. Então, assim, você conseguir entender o que o cliente quer, onde ele quer chegar e o que o negócio dele demanda é fundamental. Então, você tem uma série de outros conhecimentos, técnicos, que vão muito além disso, que é entender do negócio mesmo, você ter boas noções de contabilidade, você ter boas noções de finanças, negociação, até estatística, tem uma série de conhecimentos que eles são complementares, mas que vão te ajudar a encontrar respostas e encontrar caminhos, e sobretudo também, quando a gente está falando aqui de inovação, inovar. Pois é. Outra coisa que eu falo muito... O TINDIC é uma inovação. É uma inovação, É uma coisa que eu falo também com bastante frequência, porque eu ouço muito... a gente tem que pensar fora da caixa e tudo mais, Naquela ideia de você ter ideias brilhantes, geniais, etc. Eu falo o seguinte, não é pensar fora da caixa. Eu falo assim, a sua caixa ela tem que ser grande. Gostei. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter repertório, Você tem que ter uma caixa grande, que quando surge um problema, um desafio... Você vai fuçar lá no fundo da sua caixa, vai ligar coisas que talvez num primeiro momento pareçam que não tenham conexão e juntas podem criar uma solução que ninguém conseguiu encontrar. Então, se você não tem repertório, não tem onde você buscar. A sua caixa tem que ser grande, então você tem que ter repertório. Então, quando eu falo de repertório, você tem que ter capacidade e interesse e vontade de aprender e reaprender. Os assuntos que eu trato hoje são assuntos que nem de longe eu aprendi na faculdade. Não. Blockchain eu tô aprendendo ainda, O assunto que eu mais falo hoje em dia é blockchain, mas blockchain eu aprendi há 6 anos atrás e tô aprendendo até hoje, Então, esse é um ponto, acho que também é absolutamente importante, que vale não só para o profissional de mercado de capitais, mas acho que para qualquer profissional, em qualquer profissão, no final do dia, E aí, na medida do possível, quem não... assim, eu aprendi, de fato, muito, eu com você e tal, a gente aprendeu muito fazendo, trabalhando, Então, assim... esse ainda é talvez uma das melhores portas de entrada para esse mundo, ter a oportunidade de trabalhar, se expor à área, e talvez para quem está muito distante, ou está tentando entrar um pouco nesse mercado, ou saber onde está pisando, talvez buscar, principalmente para quem já é formado, algum curso de especialização, alguma coisa. Hoje tem vários bons cursos de especialização no mercado financeiro, no mercado de capitais, que vai te ajudar pelo menos a te dar um caminho, para você começar a trilhar. Então, acho que tem uma série de coisas aí, de caminhos que você pode tentar perseguir, para tentar ser um bom profissional na área. Perfeito. Eric, eu acho que o nosso tempo já deu, Eu sei que você tem um compromisso agora também. Olha, eu queria agradecer muito você gravar esse podcast com a gente, Dispor do seu tempo aqui para falar com a gente, com os ouvintes também.
E fica aí um espaço para você fazer as suas considerações finais e já um convite para a gente falar de outros assuntos, que eu tenho pelo menos uns 3 da nossa conversa aqui, tá? Maravilha, Marcelo. Eu agradeço demais, foi muito bacana, muito legal, fico muito feliz com a oportunidade. O tempo passou muito rápido, né? Se deixasse, eu ficaria aqui horas falando. Então, Pois é, se você me chamar, eu volto, né? Então, já tá chamado. agradeço muito pela oportunidade e agradeço a todos aqui que nos ouviram e nos assistiram, né? Fico muito feliz aqui de poder dividir algumas visões aqui com vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Pessoal que tá ouvindo também, um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá.